Olá, sejam bem-vindos a mais um MKT 360 Cast. E nessa temporada vamos continuar desvendando as verdades sobre o marketing e comunicação. E hoje vamos falar por que o marketing genérico simplesmente não funciona para empresas de mercado complexo e o que fazer para obter resultados significativos. Então, se o seu negócio é técnico, consultivo ou exige profundidade, fica aqui comigo que esse episódio é para você. E comigo estão José Paulo, especialista em marketing, e Maria Emília, gestora comercial da MKT Real. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado e vamos nessa. Então, bora começar do começo, gente. Zé, explica pra gente o que são esses mercados complexos, empresas de nicho e ultranicho na prática. Mercados complexos, Álcida, geralmente são formados por empresas B2B, nichadas, ultra nichadas, que tem uma comunicação técnica. Olhando pela lente do marketing, é uma empresa que tem um ciclo de venda muito mais longo. Geralmente a tomada de decisão, ela também não é simples, né? Ela é feita por comitês. A necessidade de um relacionamento, a necessidade de você falar a língua daquele mercado para se conectar, ela é muito mais intensa. Então, quando a gente olha para o mercado complexo, uma coisa é certa: o marketing genérico ele não funciona. Ele precisa ser estruturado, né, para aquele tipo de mercado, e ele precisa conectar com aquele tipo de público. Então, quando a gente olha para o mercado complexo, a gente pensa e tem o entendimento que o marketing ele não pode ser simples, ele tem que ser complexo tanto quanto aquele mercado exige. Bem bacana. Então, pegando aí o gancho desse mercado técnico, então uma comunicação genérica, ela atrapalha mais do que ajuda, é isso? Então, prejudica o negócio, essa comunicação, esse marketing mais genérico? É isso mesmo, Álcida. Você que está em casa, se você trabalha num mercado complexo, se a sua empresa atua no mercado complexo e você sente por algum momento que teu marketing ele é genérico, você pode ter certeza que a sua empresa está cometendo suicídio estratégico, disfarçado de presença digital. A comunicação e o marketing genérico, além de ineficazes, eles trazem eles trazem algumas consequências que muitas vezes são irreversíveis para a reputação da empresa, né? A primeira delas está relacionado a quebrar a autoridade que muitas vezes aquela empresa ela tem, ela sabe do contexto, ela sabe tecnicamente de como funciona, mas a comunicação ela não transmite isso, né? Então, quando a gente fala de mercado complexo, um dos principais objetivos da comunicação e do marketing é transmitir a autoridade técnica que essa empresa tem. E quando ele é genérico, isso não acontece, né? Não existe profundidade nessa estratégia de comunicação. Ou seja, aquela dancinha do TikTok, aquela trend que tá bombando, muitas vezes não cabe para essas empresas nichadas, consultivas, que precisam de profundidade. Quando a comunicação ela é superficial, ela traz aquele clichê ou aquele hype, isso não transmite, geralmente ele não transmite, conecta, né? Ele não transmite profundidade. É muito difícil você, quase impossível, desenvolver um determinado conteúdo, e vamos pensar exatamente como você colocou nos conteúdos os conteúdos virais que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Instagram ou no TikTok. A partir do momento que eu me concentro, eu como empresa complexa, né, de mercado complexo, eu me concentro nesse tipo de conteúdo, é muito difícil eu conseguir transmitir profundidade. Não que não seja possível, mas o motivo da execução daquele conteúdo, ele precisa estar conectado com o que você quer transmitir. E fazer isso de uma maneira consistente e constante é realmente impossível. Então a gente olha para esse tipo de conteúdo e entende que e aí entra para um outro ponto que é importante ressaltar, que é a jornada de consumo. Quando a gente fala de mercados complexos, a jornada do cliente, ela também é complexa. E como que eu influencio como que eu consigo utilizar a minha comunicação e minhas estratégias de marketing para influenciar esse cliente? Ele tem um objetivo de estar visitando as minhas redes sociais.
E com certeza, quando ele visita as minhas redes sociais, não é ver o CEO ou os colaboradores que precisam ser técnicos fazendo uma dança no TikTok, ou fazendo uma dança no Instagram, ou fazendo qualquer tipo de conteúdo viral que não tenha esse objetivo de demonstrar autoridade, de demonstrar conhecimento e muitas vezes de demonstrar a capacidade de execução. Então, quando a gente pensa numa comunicação de mercado complexo e que ela faz de maneira genérica, pensando no alcance ou pensando na curtida, no engajamento... A viralização. Na viralização, quando o foco está o que a gente chama de métrica de vaidade, geralmente isso não traz bons resultados, né? Sim, e é onde muitas agências pecam, né? Querer aplicar uma estratégia de varejo para uma indústria, para um mercado extremamente técnico. É exatamente isso. Se você parar para analisar, não só a produção de conteúdo, mas até as escolhas de canais. Sim. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente... E isso acontece muito, né, Maria Emília? Acontece bastante. Pensa comigo o seguinte. Muitas vezes os clientes eles estão com uma lupa em cima das redes sociais que estão mais em evidência. Eu vou dar um exemplo como o Instagram, o TikTok. E eles acabam negligenciando aquelas que realmente fazem a diferença na jornada de compra do seu próprio cliente. Então, quando a gente pensa, eu vou dar foco, eu vou investir energia, investir dinheiro no Instagram, mas eu negligencio um LinkedIn, eu negligencio um e-mail marketing, eventos do próprio setor, qual é o impacto que isso vai trazer no meu resultado, né? Negligencia o processo de marketing em si, né? Porque muita gente limita o marketing à rede social, né? Exatamente. E marketing, gente, não é só rede social. Principalmente para mercados complexos, a gente precisa olhar... Óbvio que as redes sociais é uma baita de uma ferramenta, tá? Não, de maneira nenhuma a gente está dizendo que é para excluir as redes sociais como estratégia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar todas as nossas esperanças de resultado nos posts das redes sociais. Marketing vai muito além disso. E muitos empresários, eles estão sendo meio que doutrinados, a partir desse boom do digital, a pensar que o marketing se resume a posts de rede social ou rodar anúncio, né? E a gente sabe que esse marketing raso para mercados complexos não funciona. O que a gente vê muito no mercado são empresas de mercados complexos, empresa de engenharia, empresas de automação, de tecnologia, SaaS, B2B, querendo se comunicar, querendo executar estratégias de marketing da mesma forma que uma pizzaria, da mesma forma que uma loja de roupa. E, obviamente, que é diferente. A gente precisa olhar esse mercado e entender que esse mercado ele precisa se comportar de uma forma distinta. E os indicadores de resultado também são diferentes. E a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa usufruir das estratégias de marketing da melhor forma possível e de acordo com o teu cenário, de acordo com a tua maturidade em marketing e por aí vai. Maria Emília, você que entra em contato com clientes toda semana, me conta qual o maior erro que essas empresas cometem com o marketing? Sem dúvida, é tentar resolver um problema complexo com soluções genéricas, né? Muitos empresários contratam freelancers ou agências com fórmulas prontas, né? E não vai resolver esse problema complexo com esse tipo de solução. Ele vai perder dinheiro, ele vai perder tempo e ele vai continuar invisível no mercado, né? Então, a gente precisa de um marketing estruturado com uma linguagem técnica, uma equipe que fale essa linguagem técnica, né? E é aí que a marketing real entra. Ou seja, essas empresas a cada dia se frustram mais e mais com as suas respectivas agências, né? Ou seus respectivos prestadores de serviço. O que você escuta dessas empresas quando você vai fazer essa visita comercial? O que eles contam para você? Uma das mais clássicas é quando eu começo a ver resultado.
Isso mostra o trauma do empresário frente a promessas vazias. O marketing, ele não é um botão de vendas. É mais sobre fazer o certo do jeito certo. Então, essa urgência de querer ter um resultado em 30 dias não funciona nem para um mercado comum, imagina para um mercado complexo, não é isso, gente? Não tenha dúvida. Se você parar para analisar, se um processo de vendas num mercado complexo, ele dura 60, 90, muitas vezes até um ano. Tem empresas que nos contratam, né? E a gente sabe que um processo de tomada de decisão do cliente dessa empresa é um relacionamento de um ano e meio. Então, como que o marketing ele consegue, a grande sacada, o grande gatilho que a gente precisa trazer para aqueles empresários que estão traumatizados é compreender que o marketing ele vai ter que vivenciar as ações, ele vai ter que usar das suas habilidades e das suas estratégias ao longo dessa jornada. Se um cliente ele tem uma tomada de decisão que demora, o resultado ele também vai demorar. Mas qual que é a boa notícia que eu tenho para vocês? É que o quanto antes vocês começarem, o quanto antes vocês vão ter resultado. A decisão que vocês precisam tomar, principalmente aquelas pessoas que estão frustradas, é que o marketing na empresa de vocês, ele já acontece. Independentemente da pessoa querer, da empresa querer investir ou não. A grande decisão é, eu vou gerenciar isso para que isso esteja no meu controle? Essa é a grande situação que eu acho que é importante a gente trazer aqui para o nosso espectador, para a nossa audiência. Eu acredito também que essa frustração, ela vem muito também, essa frustração do resultado, ou do resultado imediato, vem muito de você querer começar o marketing, mas você não tem a casa organizada. Você quer esse resultado imediato, mas você não tem a estrutura de marketing para gerar um resultado. Nem que esse resultado seja a médio e a longo prazo, né? Isso é muito comum e mais comum ainda em empresas nichadas? Não tenha dúvida, Álcida. E, assim, independentemente do mercado que essa empresa atua, a gente está há 11 anos no mercado e isso a gente vê com muita recorrência. Muita. O que acontece? A grande maioria das empresas, elas não enxergam o marketing como um setor, assim como o jurídico, assim como o administrativo, assim como a tua operação. Não enxerga como um setor, enxerga como uma ação isolada. E isso faz com que você queira ter um resultado de imediato. Uhum. Isso também te traz uma questão, no sentido de você olhar exclusivamente para o recorte daquela ação. E quando a gente pensa em marketing, para que o marketing ele seja sustentável e ele te traga resultados a longo prazo, você precisa olhar para o setor e estruturar esse setor para que ele te dê resultados sustentáveis, para que ele te dê resultados não só esse mês, mas ao longo da trajetória da vida da empresa. E quando a gente fala de estrutura, quando a gente olha para um setor, a gente tem que pensar em pessoas, a gente tem que pensar em previsibilidade de verba, e isso é um ponto, inclusive, muito sensível. É muito comum a gente chegar num projeto, a gente ser contratado e não ter previsibilidade de verba. As pessoas não separam a verba no planejamento estratégico da empresa para o marketing. Todos os outros setores da empresa ela tem uma verba destinada, mas para o marketing ele é feito de maneira deliberada. Se é feito de maneira deliberada em relação à verba, o teu resultado também vai ser imprevisível. Se a gente não tem previsibilidade de verba, o resultado também vai ser imprevisível. O planejamento vai estar comprometido. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de documentação, é muito comum a gente também entrar nas empresas e a gente não ter a documentação básica para o setor de marketing. Então, o básico mesmo, né? A organização de senhas, acessos, isso é muito comum, né? E eu pioro a situação, Álcida. Faça uma reflexão você como empresário e muitas vezes você tá olhando para a tua rede social, criticando o conteúdo que está na tua rede social, mas você tem um planejamento estratégico anual,
você tem um modelo de negócio consolidado e documentado, você tem um plano de negócio documentado, os teus objetivos estão alinhados com todos os setores, você tem um brand book que direciona toda a tua comunicação, o tom de voz, tua proposta de valor e por aí vai. Se você não tem essa documentação básica de negócio, e eu não estou falando de marketing, eu estou falando de negócio. Que sustenta o marketing. Que sustenta o marketing, mas se você não tem essa documentação, provavelmente o teu marketing também não vai te dar o resultado que você espera. Porque essa estrutura é uma estrutura básica para que o marketing possa trabalhar com eficiência. E o que acontece quando o dono da empresa tem que virar o gestor de marketing? Se você é dono, CEO de uma empresa e precisa assumir o papel de gestor de marketing sem ter, obviamente, a expertise para tal, algo está muito errado. Isso significa que ele está deixando de aplicar a sua energia, a sua força de trabalho naquilo que realmente importa, que é a gestão, que é o direcionamento do seu negócio, né? A gestão realmente do negócio. E está focando em uma atividade onde precisa de um conhecimento técnico, precisa de um olhar apurado e precisa de uma dedicação constante. O marketing, ele é um setor da sua empresa e deve ser tratado como um setor estratégico. A partir do momento que você não tem a expertise e não tem o tempo de dedicação para isso, o resultado ele vai ser comprometido. Você não sendo advogado, você colocaria na sua mão, o processo para poder ir lá e defender o processo como um advogado? Não, você contrata um especialista para isso, não é verdade? E é muito comum as empresas colocarem à frente do marketing pessoas que não são especialistas em marketing ou comunicação. E acredito que isso vem muito da maturidade do brasileiro ainda sobre o marketing, de ver o marketing como um setor que precisa de especialista, de verba, de tempo dedicado. Eu acho que o empresário ele tem que parar de procurar quem faz post, né? E buscar agências que dominem esse mercado, que sejam especialistas no seu nicho. Né? Não é procurar apenas quem faz post. O marketing vai muito além disso. E eu acho que o empresário ele está errando aí. E tem um ponto importante em relação a isso que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Quando eu tenho um CEO ou um gestor de uma empresa que está direcionando seus esforços para um setor que ele não é especialista, isso é custo. Sim. É custo oculto. É custo de oportunidade, é custo de otimização de resultado. E muitas vezes o empresário, né, o dono da empresa, acha que está economizando. E na verdade ele não está economizando, ele está perdendo dinheiro, ele está deixando o dinheiro na mesa. E quem trabalha com marketing sabe, né? Educar esse esforço de estar educando, seja um funcionário ou seja o gestor, sobre os processos de marketing, isso tem um custo muito elevado, né? Porque se você está falando de especialista para especialista, a agilidade, a fluidez, o processo, ele vai muito mais longe. Quando toda vez você tem que parar para explicar que a curtida não é métrica para o teu negócio, isso tem um custo muito elevado para a empresa, né? Não tenha dúvida. E eu tenho uma mensagem para você, principalmente se você é dono, se você é CEO, se você gerencia uma empresa de mercado complexo. Marketing maduro não é luxo, é infraestrutura de crescimento. Aproveitando o gancho aí da infraestrutura, para vocês, existe hoje uma estrutura de marketing ideal para as empresas? É contratar uma agência? É internalizar? É contratar freelancer? Para vocês, como é que vocês enxergam isso hoje? Eu acho que o ideal é o diagnóstico. É você se preocupar em como está o teu setor, em qual maturidade está o seu marketing, né? E fazer um diagnóstico, uma coisa personalizada. É você se preocupar com o seu negócio, com o seu nicho, com a sua linguagem, e daí você fazer a sua estrutura. Eu acho que o ponto que você quer colocar, Maria, que eu concordo plenamente com você, é que não existe uma resposta pronta para isso, Álcida. Precisa de um diagnóstico, como a Maria está dizendo. A gente precisa entender o cenário dessa empresa. A gente precisa compreender. Eu vou te dar um exemplo na prática.
É muito diferente. Ó, vamos imaginar o seguinte, empresa A e empresa B, elas atuam no setor de engenharia. São duas empresas que são concorrentes diretas, inclusive, tá? E aí você imagina o seguinte, essas empresas, uma delas, ela já vem há 5 anos construindo o seu setor de marketing, atuando com marketing estratégico, e outra empresa que começou agora o seu marketing. Quando a gente olha para esses dois cenários, a gente entende, elas estão no mesmo setor, elas disputam os mesmos clientes, elas têm a mesma linguagem, mas a maturidade delas em relação ao setor de marketing é distinta. Tendo isso em vista, é possível sim que essas estruturas sejam diferentes. Por quê? Eu não posso olhar para o meu objetivo de uma empresa que tem há 5 anos construindo de uma maneira sólida o seu setor de marketing, achar que vai ser os mesmos objetivos daquela que está começando. É uma escada e tem que subir degrau por degrau. E a estrutura de uma empresa que está começando pode ser sim mais simplificada do que uma empresa que já está há 5 anos construindo com solidez esse setor. Então eu acredito muito nisso, de olhar para essa empresa, desenvolver um diagnóstico e encaixar essa solução de acordo com a maturidade e a capacidade dela de desenvolver essas estratégias de marketing, né? E a partir disso a gente vai alinhando. E é isso que a gente faz com os nossos clientes, inclusive, né? Muitas vezes a gente, para determinadas empresas, maturidade e objetivo, a gente indica que essa empresa ela tenha um time interno. E a agência, ela ajuda nesse processo, ela vai fazer parte desse time interno. E tem empresas que não adianta contratar porque nem capacidade de gestão e conhecimento de gestão sobre aquele setor ela tem. Verdade. Então não faz sentido ela contratar, porque vai ser mais um trabalho que eu vou estar dando para o gestor, para o dono da empresa, e que ele não vai ter capacidade de execução naquele momento, porque ele tem que focar em outras situações. Essa é uma preocupação que a gente tem dentro do nosso processo comercial, né? Fazer essa qualificação, identificar como está esse cliente, né? Qual é a fase que o marketing está vivendo ali dentro daquela empresa, e aí a gente parte para um diagnóstico, né? Dentro desse diagnóstico é que a gente vai ali maturando, vendo como que a gente vai preparar uma proposta que vai ser assertiva para aquela empresa. Ou seja, a MKT atende de uma forma bem personalizada. Exatamente. Aí, a Maria Emília falou muito bem que através desse diagnóstico, a gente determina o escopo ideal, o escopo para aquele cliente. Ou seja, principalmente para quem trabalha com mercados complexos, empresas nichadas, ultra nichadas, não adianta fórmula pronta, não adianta pacotinho de marketing. Isso não vai funcionar para vocês. O que vocês precisam é de um diagnóstico profissional, com olhar clínico, entendendo exatamente qual é a tua necessidade e a partir disso desenvolver um escopo que se encaixe exatamente nesse momento que a empresa está e aos objetivos que ela tem como negócio. Então, já aproveitando ali aqui a sua experiência, me fala, se você assumisse hoje uma empresa nichada, consultiva, o que você faria? Se eu assumisse hoje a cadeira de diretor de marketing de uma empresa nichada, ultra nichada, eu tenho 5 ações que são imprescindíveis para garantir o máximo de sucesso possível. A primeira delas é o processo de imersão. Eu ia estudar de maneira profunda esse negócio, entendendo o seu modelo de negócio, os seus objetivos, compreendendo a cultura da empresa, entendendo realmente de maneira profunda o cenário que essa empresa está inserida. A segunda etapa seria o diagnóstico. Eu exatamente iria mapear aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, os pontos fortes, os pontos fracos e conectar os objetivos de negócio aos objetivos de marketing. O terceiro ponto eu chamo de setup. Eu ia verificar se a documentação básica, a tecnologia básica estaria disponível para o time. Eu estou falando de brand book, eu estou falando de CRM, orientações de comunicação. Então, sem direcionamento, né, a gente já falou sobre isso, sem essa estrutura básica, o time ele fica perdido. Então, eu verificaria o setup. O quarto ponto é o time, são as pessoas.
é verificar qual o caminho que a gente vai seguir em relação a esse time. Se vai ser um time interno, se vai ser uma agência especializada, obviamente, né? Ou se vai ser um time híbrido. E o quinto ponto é o planejamento estratégico de comunicação e marketing. É necessário que a gente tenha uma documentação validada e alinhada aos objetivos de negócio para que o time possa executar com direção. E é exatamente isso que a gente faz na Marketing Real. Nós aplicamos essas 5 etapas através de uma metodologia proprietária e por isso nós somos uma agência 360, que nós vamos desde o planejamento à execução, né, Zé? Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa metodologia proprietária. Para a gente poder entender a metodologia, eu acho legal a gente explicar o conceito do nome do método, né? A nossa metodologia, ela se chama IDEAL. I de imersão, D de diagnóstico, E de estrutura, A de arquitetura e L de loop, de execução. E olha que curioso, são 5 etapas e 4 das 5 etapas elas se referem à estruturação do setor de marketing, que é exatamente o que a gente enxerga que muitas vezes as empresas elas falham na execução do seu marketing, né? No dia a dia do seu marketing. Então, o que é importante a gente entender dessa metodologia? É que a gente só executa a partir do momento que a gente tem as ferramentas ideais para que isso aconteça e que a gente possa garantir o melhor resultado possível para os nossos clientes. Aproveitando a tua explicação aí sobre a estrutura ideal, essa metodologia proprietária da Marketing Real, né? Por que as empresários, gestores, eles se preocupam tanto ou colocam o problema na execução e não na estratégia? É justamente pela ausência dessas 4 primeiras etapas? Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no post do que propriamente assumir que minha empresa ela não tem essa estrutura básica de negócio. Eu não estou falando de estrutura de marketing, eu estou falando de estrutura de negócio. Eu estou falando de um modelo de negócio estruturado e documentado, de um plano de negócio, de um planejamento estratégico, de documentações que constroem um negócio. Então é mais fácil eu colocar a culpa no post do que propriamente assumir que eu preciso dar um passinho para trás e estruturar a minha empresa. Tirar aquilo que a gente escuta muito, na verdade, no mercado o dono falar, mas está tudo na minha cabeça. Se está tudo na tua cabeça, você vai precisar ser o gestor de marketing. Se está tudo na tua cabeça, na hora de transferir esse conhecimento para um time, vai ter ruído. É exatamente por isso que esse tipo de situação acontece. Olha para a execução, coloca a culpa numa ação isolada e não entende que para que essa ação isolada ela funcione e tenha resultado realmente efetivo, tem que dar esse passo para trás e construir um alicerce, uma base que realmente vai garantir esse resultado. Ações isoladas de marketing não salvam negócios sem direção. Quando o cliente chega reclamando que já tentou de tudo e não obtém resultado, já está na 3ª ou 4ª agência e o marketing não evolui, o que vocês aconselhariam para esse gestor? Geralmente, quando isso acontece, eu digo que ele pode ter tentado de tudo, mas não tentou do jeito certo. Né? Inclusive não contratou a Marketing Real, porque se tivesse contratado, ele não teria tentado de tudo. É simples, o marketing com profundidade, com estratégia, ele funciona sim. Não funciona para quem insiste no genérico. Aí realmente não vai funcionar. Né? Quando o empresário para de buscar quem faz post e se volta para uma busca por uma agência especialista naquele mercado, naquele nicho, aí tudo muda, né, Zé? Eu vou trazer uma outra visão até para trazer clareza para nossa audiência. O que também é importante a gente entender? Se a empresa ela não trata o marketing de maneira profissional como um setor do seu negócio e não dá as ferramentas ideais para os seus fornecedores, é lógico que ele vai trocar de fornecedor e o resultado não vai vir. Não vai acontecer. Inclusive, ele pode nos contratar, que somos especialistas no setor, no tipo de mercado dele, mas se ele não permitir que a gente implemente a nossa ferramenta, o passo a passo da maneira correta, a gente não vai ter essa estrutura. E ele vai trocar de fornecedor e ele não vai ter resultado. E geralmente é isso que acontece.
E olha que engraçado, esse é um ponto bem sensível. Muitas vezes acontece da empresa ela contratar uma agência e essa agência ela não ter coragem de dizer para o empresário que falta informações, que falta documentação, que falta estrutura que está relacionada ao negócio que ele está negligenciando. E isso afeta o trabalho dessa agência diretamente. E muitas vezes não gera resultado por conta disso. E isso é muito comum, né? Muito recorrente. A gente vê isso demais no mercado. Isso acontece muito quando agências genéricas ou agências de publicidade, elas estão dentro desses mercados complexos, né? Elas conseguem entregar ali uma solução mais superficial ou pontual, e à medida que essa empresa ela precisa de algo com mais profundidade, essa empresa, esse fornecedor, ele não tem ou a coragem ou o insumo de chegar e dizer assim, olha, eu não tenho essa informação. E ela não consegue entregar porque aquilo ali não é o core business dela. Exatamente, ela tá preocupada, muitas vezes ela tá preocupada com a entrega no prazo, com a estética daquela entrega, né? Tá preocupada exatamente com as métricas de ego. As métricas de ego e tudo mais, e isso acaba não trazendo o resultado que aquela empresa precisa, porque o tipo de resultado ou a necessidade de profundidade, ela é muito maior e ela precisa de insumo. Ter esses insumos é fundamental. E é isso que traumatiza o empresário, né? Então, eu venho percebendo que os nossos leads que estão chegando, eles vêm bem traumatizados, bem preocupados. Será que eu vou ter resultado? Será que esse investimento ele vai dar retorno? Né? Em quanto tempo vai dar certo? Será que minha empresa... É aquele desespero que a gente percebe que vem de um contato com agências completamente genéricas, com promessas vazias que funcionam no início, dão aquela engrenagem, arruma um pouco a estética da rede social, porque o empresário acha que o marketing se resume a isso, e depois vem aquele silêncio fúnebre, né? Não está acontecendo mais nada. É que, como você bem falou, aquela agência ela não tinha aquele preparo, não tinha aquela especialidade no nicho. E nem a coragem de falar para o empresário que está faltando informação, que está faltando os insumos necessários para que ela possa ser profunda, né? Para que ela possa executar o trabalho de uma maneira correta. E isso é um ponto muito importante da nossa metodologia, porque a partir do momento que eu faço um processo de imersão, que a gente faz um processo de diagnóstico e que a gente tem coragem de falar a verdade para vocês, a gente diz o que falta e, óbvio, te ajuda a construir toda essa estrutura para pautar a continuidade desse trabalho e, obviamente, ter sustentabilidade nos resultados que a gente se propõe para o nosso cliente. Existe um acompanhamento, existem reuniões. Rotinas. A gente vai medir todo aquele planejamento, se está condizente com a execução, com a velocidade, com a entrega. Exato. Né? Então, existe todo um cuidado. Eu admiro muito isso na Marketing Real, porque a gente tem esse cuidado de planejar, de medir, de acompanhar, de dar aquele feedback, né? Sem medo de falar a verdade. Isso é muito importante para o empresário e para o nosso negócio. Senão, a gente não estaria há 11 anos aí no mercado. Exato. Fazendo esse trabalho, né, em empresas nichadas e ultra nichadas. Ai, gente, muito legal. Então, acredito que hoje a gente desvendou muitas verdades sobre esses mercados nichados e como o marketing e a comunicação pode trazer resultados. E se você que está nos ouvindo se identificou com alguma coisa que a gente disse aqui, conversa com a gente e vamos fazer esse marketing deslanchar, hein? Chama a Maria lá no direct que a gente vai fazer um atendimento personalizado e compreender exatamente o que vocês precisam para que o setor de marketing ele voe em 2026. Vamos com tudo. É isso, gente. Obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que também atua no mercado nichado. E até a próxima.